Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a primeira entrada de Júpiter no signo de Áries. É importante a gente entender que Júpiter vai entrar duas vezes no signo de Áries. Ele vai fazer uma primeira entrada, depois que ele entrar no signo de Áries, ele vai caminhar bonitinho, vai entrar no signo de Áries, só que ele vai retrogradar e vai voltar para o signo de Peixes. Então, a gente tem essa primeira entrada e depois Júpiter vai caminhar novamente para frente e vai entrar no signo de Áries em definitivo. Então, aqui, olha, a gente tem duas entradas e as datas estão aqui para vocês. Olha, Júpiter vai ficar no signo de Áries do dia 10 até o dia 28 de outubro, dia 10 de maio, que é amanhã. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9 para vocês, e vai ficar até o dia 28, porque no dia 28 de outubro, Júpiter volta para o signo de Peixes e vai voltar a trabalhar os assuntos piscianos. E ele volta para o signo de Áries em definitivo no dia 20 de dezembro de 2022, tá? Então esse é mais ou menos o período em que nós vamos ter aí Júpiter no signo de Áries. Bom, mas o que é importante a gente lembrar? É importante a gente lembrar a última vez que Júpiter esteve no signo de Áries. Aí é bom a gente fazer uma retrospectiva e tentar lembrar o que estava acontecendo na nossa vida durante esses períodos. Aqui aconteceu a mesma coisa. Lá em 2010, Júpiter entrou no signo de Áries no dia 6 de junho, aí ele retrogradou, ele voltou para o signo de Peixes e entrou em definitivo no dia 22 de janeiro de 2011. Então aqui, olha, ele ficou até outubro de 2010 e depois lá em 2011 ele entrou em definitivo e ficou até metade do ano. Então o que estava acontecendo ali no segundo semestre de 2010 e o que aconteceu na sua vida no primeiro semestre de 2011? Esses foram os momentos aí que Júpiter estava no signo de Áries. Então o que a gente tem? A gente tem um ciclo de 12 anos. Nós tivemos esse ciclo de Júpiter relacionado aos assuntos arianos que ele trabalhou. Então, de repente, esse é o momento que nós estamos fechando esse ciclo de 12 anos atrás, que começou lá em 2010, 2011, e agora é um momento, de repente, de fechamento desse ciclo para abertura de um novo ciclo, com os assuntos de Júpiter em Áries, que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte aqui. Eu vou mostrar quais são as principais energias, quais são os temas que esse Júpiter trabalha no signo de Áries. Então, reflitam aí, tentem voltar no tempo, tentem lembrar o que estava acontecendo na vida de vocês durante esse período. Bom, vamos lá? Principais energias de Júpiter em Áries. A primeira delas, eu trouxe para vocês aqui, olha, é a expansão da energia vital, da criatividade, do poder pessoal e da força de vontade. Júpiter em Áries, ele acende esses assuntos, ele expande esses assuntos. Primeiro, energia vital. É muito importante a gente aproveitar este momento em que Júpiter está entrando no signo de Áries, porque é o início dos inícios. Quando a gente tem essa energia vibrando, simboliza que a gente está em um momento de renascimento, realmente de começo. É como se a gente fosse o louco saindo da caverna e iniciando uma jornada, uma aventura. E quando a gente nasce, quando a gente inicia com a energia de Áries, que é muito fogo, né? A gente tem aqui a energia do fogo, que é muito intensa, muito forte, porque é o primeiro signo do elemento fogo do zodíaco. Então aqui a gente tem muita energia. Se a gente está desanimado, se a gente está parado, se a gente está estagnado, se a gente está indeciso, se a gente está sem energia, sugado, cansado, desmotivado, Júpiter aí, independente do que você tenha no seu mapa, Júpiter entrando aí, ele vai dar um gás para você. Só que é importante você ir com fluxo. É importante você aproveitar este fluxo para poder ir junto, porque se você resistir ou se você estiver viciado nesses outros sentimentos, porque sim, a gente se acostuma, a gente se acomoda, a gente se adapta a todo tipo de energia. Se a gente está muito tempo desanimado, parado, estagnado, sem ânimo, é comum a gente estranhar uma energia que nos impulsiona para fora, que nos desperta. Às vezes a gente quer voltar àquele lugar que a gente já estava adaptado, né? Então, é aí que vem a resistência. Júpiter entrando aí, é importante a gente ir com o fluxo, ou seja, sinta, perceba e vá.
vai em frente. Tenta, se movimenta, deixa essa energia vital entrar em você. E aí o que que a gente tem? A gente tem um poder criativo da vida, de ação, de poder, tudo vinculado à nossa força de vontade. Então, aproveite, porque não é sempre que a gente tem o planeta Júpiter, o planeta mais benéfico do zodíaco. Se a gente souber olhar e aproveitar o lado luz dessa energia jupiteriana, a gente vai experimentar essas forças. Mas a gente também pode ver a expansão de uma força negativa, sombria, que está dentro de nós e não fora de nós. Por isso que o poder é todo nosso, o poder é pessoal, ele está dentro da gente. Então, somos nós que escolhemos o que a gente deseja alimentar, o que a gente deseja expandir. Você vai querer expandir o que nesse momento? Existe uma força vital incrível, uma energia maravilhosa, impulsionando e abrindo os caminhos para a gente poder movimentar de uma forma alegre, expansiva, otimista e cheia de fé na direção daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente deseja. Então, depende de nós. O outro ponto que eu trouxe para vocês é que essa energia vai focar no eu, na identidade, no I am ou eu sou, na personalidade. É tempo de busca desses assuntos. O que é a busca aqui? A busca do quem sou eu? Porque Júpiter, ele é o filósofo, né? Ele rege o signo de Sagitário, ele tem relação com as buscas do entendimento das coisas, do porquê que as coisas são assim, só que é uma busca muito mais externa do que interna. Quando a gente entra no signo de Áries, essa busca se volta para o eu. Então a gente vai procurar entender o nosso papel, quem somos nós, o que que a gente veio fazer no sentido de agir, de movimentar para frente, de conquistas, de lutas, de batalhas, o que que a gente quer, o que que a gente quer conquistar, o que que a gente quer alcançar nessa vida. Lembrando que o signo de Áries, Júpiter, vai fazer uma quadratura natural ali para o signo de Capricórnio, que fala justamente do cume dessa montanha. A gente inicia em Áries e o ponto mais alto é lá em Capricórnio. Então é aqui que a gente conquista, que a gente chega. Por isso que é uma quadratura natural de Áries para Capricórnio, porque não é fácil a gente chegar no topo da montanha, a gente tem que trabalhar muito. Primeiro a gente inicia se conhecendo, buscando a nossa identidade, agindo, dando o primeiro passo. Por isso que naquele slide anterior tinha um monte de pezinho, porque é ali que a gente dá o primeiro passo, é em Áries que a gente nasce, é em Áries que a gente começa, que a gente se conhece, que a gente começa a entender quem somos nós. E Júpiter ali é aquilo, quem sou eu? O que eu quero? Que força é essa que vem de dentro e que me impulsiona para frente, para chegar neste cume, nesse Capricórnio lá na frente? Então, a gente vai ter muito essa força durante esse período. Lembrando que Júpiter, ele está entrando com os assuntos piscianos, então a gente está buscando também o entendimento da nossa jornada espiritual. A gente está meio que tentando entender o que é esse mundo e qual que é o papel maior que a gente tem que cumprir. Então a gente está trabalhando muito as questões de crenças, de fé, de religiosidade, de amor incondicional, de compaixão, de perdoar. Gente, Júpiter entrando no signo de Áries é o momento para a gente reerguer características e moldes de crenças vinculados à nossa verdade. Então, se você quer começar do zero, uma nova construção até chegar lá em Capricórnio, que aí você vai ter aquela estrutura solidificada das suas crenças, das crenças que você tem hoje, na idade que você está hoje, com as experiências que você tem hoje, com tudo que você viveu do seu passado, ou seja, todo esse quadro amplo que você é hoje, você pode começar a partir dessa caminhada de Júpiter no signo de Áries, a começar a construir uma nova estrutura, um novo sistema de crenças, de fé, de entendimento, de filosofia de vida. Então, esse foco no eu, na identidade, no eu sou, na personalidade, é um momento muito, muito importante. Se a gente souber aproveitar, ele pode ser magnífico, tá bom? Mas também temos que tomar cuidado com o lado sombra. O que é o lado sombra? Esse Júpiter aí focando no eu. Cuidado com egoísmo, porque Júpiter em Áries pode nos tornar bastante egoístas.
totalmente individualistas, olhando só para os nossos desejos e para as nossas vontades, esquecendo o outro. Isso quando essa energia se desequilibra. Aqui o eu pode se tornar altamente competitivo, agressivo, não aceita perder de jeito nenhum, não aceita ter ninguém junto, então vira uma caca também. Né? Então é importante a gente ter cuidado com isso. Aí a gente vai para o próximo tópico aqui, que é a fase de ação, decisão e direcionamento do self em ressonância com a nossa vontade. Ou seja, quando a gente tem a energia de Áries ativa, Áries ele tem relação com a ação, com atitude, com movimento, com externar, com iniciativa, pioneirismo. Ou seja, é aquele fósforo que é aceso, aquela chama que é acesa. Então, Júpiter entrando aí, ele está expandindo, ampliando essa vontade, essa necessidade de ação. Só que não só ação, porque o signo de Áries, ele precisa decidir para onde ele vai, qual a direção ele vai caminhar. Por isso que Marte se exalta em Capricórnio. Por que em Capricórnio? Porque lá em Capricórnio é dado para ele toda a estratégia de onde ele vai, o que ele precisa alcançar, quais são as batalhas, quais são as lutas. Ou seja, ele recebe a ordem lá de cima e ele vai direitinho caminhando para aquele objetivo, para aquela meta. E é óbvio que a gente sabe que o signo de Áries, o planeta Marte, adora vencer. Né, quer mostrar o quanto que é capaz e quer ser o primeiro, quer conquistar a medalha, quer ter o reconhecimento. Por isso que é bastante competitivo. Mas quem que é o chefão no caso aqui? Somos nós mesmos. Ninguém pode decidir as coisas por nós. Nós precisamos decidir. Então aqui está o pulo do gato. A gente está em uma fase de ação, mas essa ação precisa de uma decisão. Essa decisão, essa estratégia de batalha precisa ser traçada por nós. Aí vem a maturidade, vem a consciência, a responsabilidade, o comprometimento. Se a gente não tiver isso, o que acontece? A gente age por impulso, por infantilidade, fazendo um monte de besteira, batendo a cabeça na parede o tempo inteiro, se machucando, machucando os outros. Ou seja, esse é o lado sombra infantil dessa energia. Então, é importante a gente saber para onde a gente quer ir, qual o direcionamento que a gente quer dar para toda essa expansão, para toda essa energia que está nos levando para longe, porque essa força de Júpiter é uma força tão expansiva que ela nos leva para além dos horizontes, para além das fronteiras. A gente pode ir muito mais longe do que a gente imagina, tanto para a luz quanto para a sombra. Pode ir para esses dois caminhos. O importante é a gente se preparar. E é por isso que geralmente os planetas entram, dão uma amostra do que vai ser aquela energia e depois retrogradam e falam assim, olha, pensem, reflitam sobre o que vai ser essa energia para quando eu entrar em definitivo, vocês estarem prontos aí para o que daí vier. Né? Se preparem. Então, que a gente consiga se preparar. Essa primeira entrada de Júpiter é para preparar a gente para essa energia toda, para toda essa expansão, para esse impulso, esse jato de energia que vai nos levar para longe. Mas é importante estar em ressonância com a nossa vontade. Então, se você for fazer alguma coisa com essa magnitude que não tem ressonância com o que você gosta, com a sua essência, com a sua verdadeira vontade, aí é perda de tempo. Aí você está indo para caminhos que lá na frente você não vai conseguir sustentar, porque lembrando, a energia de Áries é uma energia que a gente precisa sustentar as chamas dessa energia, desse fogaréu aqui, né? A gente precisa alimentar esse fogo com muita lenha. Se a gente faz uma coisa que a gente não tem ânimo, que a gente não gosta, que não traz estímulo para a gente, aí esquece. A energia pode ser oposta a essa. Aí, limpando tudo isso aqui, vamos lá para o próximo tópico. O próximo tópico fala de uma forma mais coletiva. Júpiter entrando no signo de Áries, Júpiter tem relação com as leis, normas, questões éticas e morais, ou seja, a gente pode vir a ter ações pioneiras relacionadas às leis, tratados e comércios, ou relações internacionais. Júpiter aqui, ele é um planeta que ele gosta de compreender os porquês, como que isso se deu,
o que está dando errado, para onde que a gente precisa caminhar. É aquele que fica ali, né, filosofando, pensando, raciocinando, buscando respostas para as coisas que não estão dando certo. E geralmente, claro, né, gente, a energia de Áries quer sempre ser o pioneiro, quer ser aquele que descobre as coisas, quer ser o primeiro a trazer uma novidade. Então, se a gente tem Júpiter que busca e a gente tem Áries que quer ser o primeiro, é muito provável que durante esse período de Júpiter no signo de Áries a gente veja muitas novidades relacionadas a respostas filosóficas ou também relacionado a leis universais, cósmicas, leis humanas, dos homens. Pode ser que alguém queira criar uma lei, queira ditar normas e regras morais e éticas. Então a gente pode vir a ter também muitas coisas relacionadas à religião e muitas regras novas, leis novas, pessoas tentando colocar alguma ideia nova para a gente. A gente precisa se preparar para isso. Mas o outro lado aqui são as questões internacionais. Júpiter fala sobre isso, né? Fala sobre os acordos e os trâmites internacionais. Ele é o oposto dele é Gêmeos, né? De Sagitário é Gêmeos, é Mercúrio. Gêmeos e Mercúrio tratam do comércio interno, local, das pequenas viagens de curto prazo, né? Quando a gente fala de Júpiter e Sagitário, a gente está falando de viagens internacionais, de longa duração e de todo tipo de relação internacional. Então, os acordos e os tratados internacionais, as relações internacionais podem ter um destaque muito grande durante esse período. Tanto acordos favoráveis, pacíficos ou a falta de acordos, ocasionando guerras, conflitos, disputa. Aí é aquilo da luz e da sombra. Vai depender da própria humanidade para isso, tá? Aí o outro ponto que eu trouxe para vocês é o surgimento de novas religiões, filosofias, seitas, crenças e conceitos. Isso aqui se aplica coletivamente, mas pode ser muito bem aplicado e muito bem controlado por nós mesmos nas nossas vidas individuais. Então, se você quer criar uma religião própria sua, se você quiser criar um novo conceito, uma nova ideia, um novo ideal para você mesmo, você é livre, você está no comando das suas ideias, das suas crenças, da sua fé, da sua espiritualidade. Os caminhos estão abertos para isso. É importante a gente entender que os caminhos estão abertos. Mas a gente pode ver coletivamente o surgimento de novas religiões e filosofias de vida. E não só relacionado à fé, mas de repente de uma crença. Por exemplo, uma nova forma de se alimentar, um novo jeito de viver, um jeito novo de extrair alimentos da natureza e assim vai. Tá? Então, muita coisa nova pode surgir. E quando a gente fala de crenças, imagina, é um campo infinito de possibilidades. Então, pode ser bastante interessante, mas também pede cuidado, porque pode aparecer um monte de gente aí dizendo que é Cristo caminhando na Terra, que é a salvação do mundo, que veio para salvar o mundo e a gente acabar acreditando. Então, esteja conectado com a sua intuição e com a sua percepção das coisas. Não se deixe enganar, não se deixe envolver, porque Júpiter em Áries, ele pode ser bastante encantador. Então prestem atenção, tá bom? Um outro ponto que eu trouxe para vocês é movimento e luta estudantil e universitária. Lembrando que Júpiter rege Sagitário também, Sagitário e Peixes, tá? Então a gente está falando de religião e agora a gente vai entrar no lado intelectual da coisa. Esse período de Júpiter em Áries pode ser um período de muita inovação, de projetos pioneiros relacionado aos estudos, uma mudança, uma transformação, uma ampliação desses assuntos. Lembrando que Saturno está lá em Aquário, que também está pedindo mudanças e transformações junto com Urano no signo de Touro. Esses dois vão fazer uma quadratura
durante esse ano também. Então pode ser que a gente veja muitas reformas estudantis acontecendo, movimentos pelas universidades, pelos universitários, não só universitários, mas todos aqueles que estão em uma graduação maior, como pós-graduados, mestrados, doutorados. Toda essa galera de repente vem a fazer um movimento trazendo novidades, informações novas, mudanças, não só no sentido do sistema educacional, mas de repente essas pessoas, esses estudantes, esses conhecedores podem trazer informações novas para a gente. Mas isso aqui, o lado sombra disso, pode ser que a gente veja muitos conflitos. Os campos universitários podem se tornar um campo de guerra, de batalhas, de discussões, por ideais, por crenças. A gente pode ver algumas questões religiosas dentro das universidades, das escolas em geral. Ou seja, é importante a gente ter em mente que essa energia está vigente aí e pode se manifestar durante o trânsito de Júpiter no signo de Áries, tá? O próximo ponto que eu trouxe para vocês, mais uma vez, novos tratados e projetos para o ensino superior. É possível, inclusive, que a gente veja uma abertura para estudos em outros países, em países estrangeiros. De repente, a gente pode vir a ter as fronteiras abertas. Então, vamos supor que o Canadá abra um sistema internacional de ensino. Então, pessoas do mundo inteiro podem ir para o Canadá. Pode ser que não precise de visto, que não tenha tanta burocracia. Aí, de repente, os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Aí a gente vai lá para a Europa, de repente na Europa, algum país de lá flexibiliza também toda a parte burocrática, os estudantes podem ir, podem vir com mais facilidade e assim vai. Então, os gates dos aeroportos internacionais podem ficar repletos de estudantes universitários prontos para uma aventura intelectual e educacional, tá? Um outro ponto que eu trouxe para vocês é que sim, pode ter uma expansão dos movimentos místicos e metafísicos. Novidades e iniciativas podem surgir dessa área. De repente você mesmo pode vir a ter um impulso para isso, lembrando que esse Júpiter está carregado com as energias piscianas. Então a gente pode querer sim se envolver com esses assuntos mais místicos e esotéricos. Aí o próximo ponto que eu trouxe para vocês é que expansão dos horizontes, viagens e abertura para explorar outras culturas. Talvez a gente sinta uma vontade lá no nosso interior de sair do nosso cercadinho ali e conhecer o que tem do lado de fora. Imagina, é a energia super aventureira e independente de Áries com Júpiter lá dentro. Uau, né? A gente tem o mundo todo para explorar, um monte de coisa nova para conhecer, um monte de gente, um monte de cultura. Então essa energia vai borbulhar dentro da gente. E o próximo tópico que eu trouxe para vocês é descobertas de novas civilizações, novos locais não explorados, novos povos e culturas. Isso pode acontecer, tá? Com Júpiter aí no signo de Áries, nessas aventuras, em viagens, procurando explorar além. A gente pode ter muita novidade surgindo aí nesse sentido, tá? E aí o próximo tópico é a possibilidade de guerras, conflitos, combates e muita disputa e concorrência, claro, né, gente? Júpiter entrando no signo de Áries, a gente sabe que o planeta não está evoluído ao ponto de a gente só ter o lado luz dessa energia. E é muito provável que a gente veja o lado sombra dessa energia. E o lado sombra é a possibilidade de guerras, conflitos, combates, disputas e muita, mas muita concorrência. E o último tópico que eu trouxe para vocês é o aumento de dor de cabeça, tá? Júpiter pode fazer sim a gente sentir mais pressão na cabeça, mais pressão sanguínea, mais ansiedade e mais nervosismo. A gente pode ficar mais nervoso, a gente pode ficar mais agressivo, a gente pode ficar mais impaciente, talvez a gente queira tudo para ontem. É importante a gente ter um certo controle, um certo limite. Saturno vai ajudar, porque Júpiter e Saturno vão conversar ali em um sextil, né? A gente vai ter ali uma conversinha bacana entre esses dois. Na verdade, eles naturalmente já estão ali nessa energia harmônica entre eles. Então a gente vai ter um auxílio, a gente vai ter uma consciência daquilo que a gente precisa limitar, das podas que a gente vai ter que fazer em tudo aquilo que está crescendo em demasiado, toda essa empolgação,
todo esse fogo interno, a gente vai ter um Saturno ali que vai ajudar. A gente tem algumas energias também em Touro que vão ajudar a gente, ó, calma, não é assim, vamos diminuir aí tudo isso que a gente está sentindo. Mas as pessoas que não têm o controle, que se deixam consumir por essa energia do fogo aí, podem colocar os pés pelas mãos mesmo. E, gente, é importante vocês saberem aonde que está o signo de Áries no mapa de vocês. Então, o setor aonde vocês vão receber esse Júpiter no signo de Áries, até o grau 8, que vai ser essa primeira entrada, né, vai chegar até o 8º grau do signo de Áries. É importante vocês olharem no mapa de vocês aonde, em qual casa Júpiter vai transitar, em qual casa ou casas que esse Júpiter vai transitar, porque são nesses setores da sua vida que você vai receber todas essas energias que eu falei aí para vocês. Eu tenho um vídeo onde eu explico direitinho para vocês o significado das casas. Eu vou deixar no izinho aí para vocês, e tem também um outro vídeo que eu quero deixar no izinho, onde eu ensino vocês como olhar os trânsitos no mapa natal de vocês. Então tá aí no izinho para vocês também, tá? Então, além de entender essas energias, é importante a gente olhar no mapa da gente aonde que vai pegar, em qual casa vai pegar. E eu vou fazer em um outro vídeo o trânsito de Júpiter pelas casas, ou seja, eu vou dar uma pincelada, gente, uma pinceladinha de Júpiter em todas as casas. Então procurem aí no mapa natal de vocês aonde que está o signo de Áries. É importante ver do 1º grau ali até o 8º grau do signo de Áries. Então vocês vão ver em qual casa cai. Além da casa, vocês têm que ver se tem alguma cúspide ali. Mas isso tudo eu vou explicar para vocês no vídeo que eu vou gravar sobre Júpiter pelas casas, tá? E as principais energias são essas que eu trouxe para vocês. Mas é claro, mais uma vez, essas principais energias é só a pontinha do iceberg, gente. Se eu for falar de todas as possibilidades, de todos os assuntos que esse Júpiter pode acionar com a sua passagem no signo de Áries, gente, é um campo infinito. É muita coisa que ele pode trabalhar. Eu trouxe para vocês alguns pontos. Tem outros astrólogos maravilhosos que estão fazendo outros vídeos, dando outros pontos de vista. Então vale a pena vocês irem aí garimpando no YouTube, na web, se informando, lendo, principalmente para aqueles que estão em formação, que estão aprendendo astrologia. É sempre bom pesquisar mais e mais e mais, tá bom? Aqui eu estou só dando uma pincelada em alguns pontos que eu trouxe para vocês que eu acho que vão ser importantes para esse período. Então aguardem aí que nos próximos dias eu vou trazer o vídeo de Júpiter pelas casas, combinado? Por isso, se inscreva aqui no canal se você quer acompanhar todas essas informações que eu trago para vocês. Se inscreva no canal, acione o sininho para vocês receberem as notificações. Já deixem um joinha aí para ajudar esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre esse momento maravilhoso em que a gente vai ter Júpiter transitando no signo de Áries. Lembrando que Júpiter vai ficar do dia 10 de maio até o dia 28 de outubro de 2022 e ele só volta lá em dezembro novamente, tá? Gente, se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, deixem o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.